Alagoas, bom dia. Bom dia. Agora eu estou em Maceió. Desde tempos imemoriais, quando se reconhece a presença do homem na Terra, a realidade da natureza espiritual se patenteia. Nas tribos mais primitivas, até as civilizações antigas, consideradas das mais importantes na história da humanidade, a presença deste mundo espiritual, contactando os homens e atestando a sua imortalidade, é perfeitamente detectável, tanto nos livros de história, como também nas obras sagradas dos diversos povos. Arqueólogos e paleontólogos identificaram surpresos, perplexos, que os habitantes das aldeias mais remotas apresentavam, desde aquele momento, um certo sentimento de imortalidade e de que seus ancestrais continuavam de alguma forma na taba, continuavam de alguma maneira na tribo, permanecia vivenciando as suas experiências ao lado dos que ficavam no mundo. Pajés, xamãs, sacerdotes, profetas, pitons, pitonisas, não importando o nome que se dê, eram aqueles médiuns e antenas que atestavam a veracidade da imortalidade da alma e da presença do Espírito como sendo o elemento inteligente do universo, conforme a partir da codificação espírita, os espíritos superiores nos apresentaram. Verificando que os fenícios, os grandes navegadores do passado e os primeiros grandes comerciantes, nós podemos dizer que os fenícios foram os que inauguraram a chamada era da globalização. E mesmo os fenícios, que eram tão voltados às trocas de espécies, possuíam os seus iniciados, aqueles que falavam com os imortais, que contatavam com a dimensão extrafísica. Quando nós verificamos desta mesma história na Babilônia antiga, na Pérsia, quando nós analisamos a história da própria civilização egípcia, da China milenar, nós verificamos a presença do corpo espiritual, o seu conhecimento, Ba, Ki, Somod, Aerossoma, não importa o nome que se dê. Já perpassa em nossas visões, em nossas percepções, os estudos realizados nas grandes pirâmides de Quéops, Quefre e Miquerinos, quando identificam-se os desenhos em que verdadeiras reuniões mediúnicas eram realizados pelos iniciados egípcios. Na Grécia Antiga, o eidolon, o corpo espiritual, que se apresentava após a morte às pessoas que tinham vidência, ou a figura exponencial de Sócrates, ensinando pelas ruas de Atenas o contato com a dimensão dos espíritos, afirmando que ele mesmo escutava a voz do seu daimon, o gênio, que lhe inspirava, que lhe falava ao ouvido e que lhe mostrava aquilo que deveria trazer de ensinamentos para os que lhe escutavam. Verificando nas páginas mais antigas, nós nos defrontamos entre os rios Tigres e Eufrates, o trabalho realizado, aqueles iniciados com o mundo dos mortos, para que os mortos pudessem atestar a grandeza da vida que não perece jamais. A Roma Antiga possuía também os seus médiuns, possuía os seus deuses, possuíam aqueles que transcendiam a vida material. Viajamos para a Palestina e ali entre o povo judeu surgem os grandes profetas, as antenas para o futuro, as almas que abrem as janelas da imortalidade para decantar a grandeza de Deus e a grandeza da nossa existência. Aparecem de Enoque a Isaías, de João Batista a Jesus de Nazaré, os que conversavam com o mundo espiritual. Muita gente fala que o Espiritismo é contrário à Bíblia, porque na Bíblia, segundo o Velho Testamento, fora proibido o contato com os mortos. Moisés
teria proibido que se consultassem os mortos. E eu sempre digo para as pessoas que vêm argumentar isto comigo, e não são poucas, que o próprio Moisés, que havia proibido, ele estava demonstrando que tecnicamente era possível se conversar com os mortos. Ninguém coloca uma placa, não pise na grama sem grama para pisar, a não ser que seja maluco. Você não vai botar uma placa, não pise na grama, no cimento. Moisés não iria proibir o contato com os mortos se não se falasse com os mortos. Mas ele mesmo, que havia proibido, desproibiu. No Novo Testamento, no momento da transfiguração no Monte Tabor, quando os discípulos abrem os olhos, verificam que Jesus estava ladeado por 2 antigos profetas luminosos, Moisés e Elias. Então o próprio Moisés voltou do mundo dos mortos para dizer: continuem o contato com a dimensão espiritual, e para afirmar e reafirmar a sua própria imortalidade. Mas mesmo que Moisés não tivesse sido o Espírito a se apresentar ao lado de Jesus, entre Moisés e Jesus, quem é maior? Muito bem. Jesus é bem maior do que Moisés. Ainda que Moisés não tivesse aparecido, Jesus conversou no Monte Tabor com um já desencarnado, falava com espíritos impuros, doutrinava espíritos, afastava entidades trevosas, perturbadoras, que envolviam determinadas criaturas, e ainda disse mais: quando o espírito impuro é retirado de alguém, vaga por terreno árido e deserto, não encontrando lugar para ficar, volta para a sua antiga hospedaria, e a encontrando do mesmo jeito como havia deixado a casa desarrumada, ali se instala novamente e ainda traz mais 7 espíritos com ele. Olha que coisa interessante, o cara sai sozinho, estabelece contato, demonstrando que há uma vida de contato no mundo espiritual, traz amigos que vagabundeavam com ele também, e diz: olha, tem um lugar fantástico, o cara é desarrumado todo, vamos para lá. Coube ao Espiritismo explicar esse fenômeno de como os espíritos podem ser afastados de alguém e retornar para a própria pessoa. É por isso que quando as pessoas dizem assim: mas Fred, olha, eu estou com um problema de obsessão muito grave lá em casa, mas o Espiritismo é muito devagar. Eu vou levar para um lugar que é forte, é pay-buff, te tira logo. E eu digo: olha, o problema do Espiritismo é que, como aconteceu já na nossa instituição, as pessoas chegam lá com um problema obsessivo e dizem assim: olha, eu vim aqui porque eu soube que aqui vocês afastam obsessores, não é? Eu disse: não, o Espiritismo não afasta, a gente aproxima. E a pessoa regala os olhos e eu explico. O Espiritismo aproxima porque o contato com pessoas ou com espíritos que se perseguem, nós objetivamos a reconciliação. Tentamos fazer com que eles se perdoem reciprocamente. Na visão espírita não basta afastar a entidade espiritual, porque pela lei de sintonia, de afinidade, nós podemos atrair novamente aquela mesma criatura ou outras, do mesmo naipe, da mesma frequência vibratória. Então o Espiritismo é considerado mais demorado, porque faz a cirurgia de profundidade, desce a causa da perseguição espiritual, não fica apenas na questão do efeito. Melhorando a causa ou retirando a causa, o efeito desaparece. Aperfeiçoando a alma, modificando o ser, este ser modificado irá atrair entidades espirituais de melhor condição, por uma questão de identificação vibratória. Coube nessa trajetória luminosa do contato do mundo espiritual com o mundo físico, ao Espiritismo, então, abrir as comportas para que a gente viesse a entender de maneira racional como se dá a realidade do mundo espiritual e como a espiritualidade, a nossa imortalidade, representa a era nova do espírito imortal que se canta e decanta nos dias de agora. O Espiritismo coube a tarefa de, atendendo à racionalidade, através da fenomenologia espírita, através da análise científica dos fatos, chegar à conclusão e elaborar ideias e uma filosofia que correspondesse ao atendimento das respostas das interrogações que o homem sempre se fez. O que é o mundo espiritual?
O que acontece conosco quando nós morremos? Para onde nós iremos depois da morte? Todas essas indagações. Coube à doutrina espírita não trazer coisas novas referente a esta imortalidade, porque, como eu disse, desde os tempos primordiais, que esta realidade era conhecida da humanidade. Porém, ao Espiritismo no século XIX em diante, coube trazer para a racionalidade, estabelecendo a fé raciocinada, o entendimento dessa dimensão espiritual. Por que é que você continua a existir como individualidade após morrer? E como pode aquele que está morto, entre aspas, utilizar o organismo mediúnico, utilizar uma pessoa que é médium? Se não há mais corpo, se a pessoa foi sepultada, como pode o espírito atuar sobre alguém? Se não tem mais cordas vocais, como ele pode falar através de um médium? Se não tem mais as mãos, porque associam que a pessoa só é completa com o corpo físico, e este está sepultado, como pode um espírito escrever através de um médium? E como pode um vidente olhar, eu vi a minha mãe, ela estava com o vestido que eu lhe dei de presente, até o Divaldo citou a experiência dele ontem. Coube a doutrina espírita esmiuçar o eidolon, o aerossoma, o corpo celestial de Paulo de Tarso, Ka, dos egípcios antigos, Ki, entre os chineses mais antigos, o perispírito na linguagem espiritista, para demonstrar que este corpo espiritual marca a nossa individualidade, contribui para a nossa individualidade após a morte e favorece, por ser um elemento semimaterial ou semifluídico, a possibilidade dos desencarnados atuar sobre os homens na Terra. E, sobretudo, coube a doutrina espírita demonstrar historicamente que o processo de evolução da nossa sociedade, da sociedade humana, se fez par e passo com o mundo espiritual. Sempre se fez através da inspiração e da presença desse mundo espiritual. Ele nunca esteve à parte no processo de desenvolvimento socioespiritual da nossa humanidade. E à medida que o tempo foi passando e aproximavam-se os tempos das mentes mais abertas, mais arejadas, eis que era o momento de se fincar as bases do Consolador prometido. E quando nós recordamos que a ciência foi abalada nas suas estruturas no século XIX, quando homens do naipe, da estirpe, da magnitude de William Crookes, o homem que descobriu o estado radiante da matéria, aquele descobridor do tálio, o grande físico reconhecido em todo o planeta, passou a estudar a fenomenologia espírita, os fenômenos espiritistas, e a partir de suas averiguações, de uma forma corajosa, heróica, colocou o seu prestígio em pauta, afirmando e reafirmando a imortalidade da alma, a comunicabilidade dos espíritos e a realidade da faculdade mediúnica. Mas foi Cesare Lombroso que nos proporcionou um dos momentos mais emocionantes da pesquisa espírita no século XIX para o século XX. Lombroso, um dos cientistas mais requintados, uma das mentes mais sofisticadas e científicas do século passado e do século XIX, estudioso da antropologia, aquele que contribuiu para o avanço da criminologia. Lombroso era profundamente materialista. Ele não era só materialista, ele era materialista, descrente e ateu, para reforçar. E resolveu estudar os fenômenos com Eusápia Paladino, assim como fez com Elisabeth Desperance. E quando ele, Lombroso, atestou publicamente que iria pesquisar os fenômenos da imortalidade, aqueles que eram descrentes vibraram, porque disseram: ele, Lombroso, vai desmascarar a fraude espírita e vai confirmar que o fenômeno pode, se muito, ser o resultante de uma emanação de forças do próprio médium, o que seria uma força anímica. Lombroso, numa das sessões na sua própria casa, improvisaram um gabinete para os serviços da materialização. E depois de alguns minutos na expectativa com Eusápia Paladino, ali na grade, cercada, algemada, eis que vai se formando uma figura vaporosa e depois leitosa. Eles percebiam através do pano, que era transparente, que havia algo se formando na cabine. Lombroso pensou: como pode ela ter se livrado das algemas e está ali se apresentando?
Mas ele aguardou com a mente circunspecta, aguardou com seu raciocínio analítico, pronto para testar aquilo que os seus sentidos mostrassem. E de repente, quando formou-se a figura que se percebia na cabine, uma voz, muito sua conhecida, expressa-se da seguinte maneira: Cesare, filho mio. Ele tomou um choque, porque só uma pessoa o tratava daquela forma, com aquela entonação, com aquela musicalidade. Mas esta pessoa estava morta há mais de 10 anos. Era sua mãe. Ele aguardou mais um pouco e tentou se controlar para que a sua emoção não interferisse na alma cientista. A voz, então, lá dentro da cabine, fala para ele: Cesare, filho mio. Então ele aproxima-se, afasta o pano que cobria o gabinete, e lá está uma figura formada por ectoplasma, uma figura esbranquiçada. Ele aproxima-se, observa que a médium está no gabinete ainda, mas poderia ser alguém contratado por ela, que de uma forma inexplicável, porque a chave da sua casa estava no seu bolso, poderia estar ali mancomunando com ela. Aproxima-se, e um tanto quanto trêmulo, o grande cientista levanta o véu que encobria a face da figura materializada. E ali estava diante dele a sua mãe, de uma maneira inquestionável. Ele deixa as lágrimas descerem e ela repete com um sorriso: filho mio. Não pôde falar muito, porque na época algumas materializações não conseguiam permanecer longo tempo expressando-se. A partir dali, Cesare Lombroso dedicou-se com afinco a outras pesquisas e averiguações e escreveu obras magistrais contrariando os negativistas, que esperavam o testemunho de Lombroso desmentindo a imortalidade da alma. Mas ele fez o contrário. Escreveu hipnotismo, espiritismo, animismo, espiritismo. Escreveu outras obras, brochuras, artigos para os jornais, atestando a certeza de que o homem não morre, que nós continuamos depois da sepultura. É uma alegria a mensagem que o espiritismo vem nos trazer. Que coisa fantástica a gente sai hoje daqui sabendo essa notícia maravilhosa: nós vamos morrer. Que coisa fantástica! Não, meus amigos, nós não vamos morrer. O corpo vai para a sepultura. Você continuará a viver. Você continuará a existir. Continuará a sentir. E esta realidade vem desde o começo do século XX, aprofundando-se. Porque à medida que o tempo está passando, eis que cada vez mais o contato entre as duas dimensões fica mais íntimo. Derramarei meu espírito sobre toda a carne. Jovens, mancebos, pessoas de idades mais avançadas, crianças teriam visões, percepções, contato com a dimensão espiritual. A quantidade de adolescentes e de jovens e de crianças que chegam na nossa instituição com problemas, entre aspas, de natureza mediúnica. Pais que não são espíritas e levam para conversar conosco porque os filhos estão vendo coisas. Eles chegam: olha, eu soube que o senhor entende dessas coisas. Se entendo. Olha, meu filho não consegue, toda vez que ele deita, ele vê um senhor assim, vê uma senhora, vê minha mãe que já morreu. É um absurdo. Não é não, é a sua mãe. O senhor acha que ela mesmo? É. Ai meu Deus, estou toda arrepiada. Se arrepie, mas fale com ela também. Se tiver oportunidade. Ah não, eu adoro minha mãe, mas morreu, olha, fique para lá. A gente quer prender os parentes aqui de todo jeito. Às vezes o pai e a mãe, coitado, está em cima de uma cama, vegetando há mais de 3 anos, com 98 anos de idade. E a gente: Senhor, por que meu pai, por que minha mãe? Quer dizer, pode ser o pai e a mãe dos outros, mas não o nosso. E aquele pássaro louco para viajar, para voar, para ganhar o infinito, e a gente fica prendendo. Agora, quando desencarna, não venha. Quando sente o perfume de minha mãe, sai correndo, todo desconfiado. É a realidade palpável, entre aspas, é óbvio, dessa presença espiritual. Eu tenho um irmão consanguíneo, dos meus 8 irmãos, vocês sabem que lá em casa foram 9 homens e uma menina, quer dizer, primeiro um exército e o último foi a menina, que
Quase todos nós somos espíritas. 5 são trabalhadores espíritas. 1 faz parte da Igreja Evangélica Batista, mas sempre faz tratamento lá no centro. Interessante que o pastor da igreja dele, já fez palestra lá no centro, o pastor, que é uma figura maravilhosa, um grande missionário, pastor Erivaldo. E ele fez uma palestra lá na nossa instituição. Um dia esse pastor ligou para meu irmão, que no mesmo dia do atendimento lá na nossa casa, era o dia do culto da igreja. Ele ligou: Anturino, você está vindo para cá? Seu pastor, hoje eu não vou não, porque eu estou aqui no centro, no meu tratamento. Aí o pastor disse: mas eu estou um pastor muito rabo de cabra. Minha ovelha, em vez de estar aqui, está no centro espírita fazendo tratamento. Mas isso ele falando com muita alegria, porque ele tem um coração enorme, uma mente aberta, holística. Pois bem, então os meus irmãos, e só um tem dúvidas. Eu não sei se é ou não é. E um amigo nosso, que vocês conhecem, certa feita, o Nando Cordel, disse para ele: mas Douglas, você é tão inteligente, rapaz, eu vou fazer o seguinte, eu vou lhe dar o livro dos Espíritos de presente, e você lê, para ver o que é que você acha. Ele disse: olha, você pode me dar, agora eu só leio se Fred estiver junto. Porque vai ver que é verdade mesmo, então já estou protegido. Na dúvida, não ultrapasse. Às vezes acontece muito isso. As pessoas querem negar, mas elas sentem que a sua natureza é transcendental. Quando a gente afirma que a Terra está no momento de transição para tornar-se mundo de regeneração, algumas pessoas já me indagaram em vários estados, em eventos que participamos, se é verdade, não eram pessoas espíritas, mas estavam participando, que a Terra vai se tornar mundo de regeneração e o Espiritismo veio trazer a contribuição fantástica nessa direção. Como explicar o fato de que o Espiritismo em muitos países nem existe? E a resposta que eu dou, talvez vocês tenham até essa mesma indagação, porque o Espiritismo é fortíssimo no Brasil, cresce muito na América Latina, sobretudo Uruguai, Argentina, no Chile, no México, na América Central, vem avançando consideravelmente. Na Europa, Portugal e Espanha vem multiplicando as instituições espíritas, mas na Alemanha, na França, ainda temos certas dificuldades, embora o surgimento de várias casas espiritistas. Eu costumo dar a seguinte resposta: existe o movimento dos espíritas e o movimento dos espíritos. Movimento espírita é uma coisa, movimento dos espíritos é outra coisa. Como o espiritismo não é mais uma religião no sentido formal do texto, é religiosidade, é religação com Deus da maneira mais pura, o espiritismo é revelação das leis da natureza. Da mesma maneira como se detectou a gravidade, como se compreende o empuxo que a gravidade dá para emanar qualquer bólide para fora do nosso sistema planetário, da mesma maneira como analisamos o desenvolvimento biológico na Terra, a reencarnação, a imortalidade da alma, a pluralidade dos mundos habitados, a presença da lei de causa e efeito, a mediunidade, consequentemente, tudo isso são fenômenos da natureza, independente da crença humana. Por isto, que até em países onde o espiritismo ainda é incipiente como movimento, como instituições formadas, mesmo em países que não têm nem mesmo um centro espírita, o espiritismo é debatido em programas de televisão, porque a BBC de Londres, programas no Canadá, no Oriente Médio, abordam médiuns e mediunidade, debatem a reencarnação, apresentam cientistas que estão pesquisando a imortalidade da alma. Portanto, independente de se conhecer Allan Kardec, independente de se ter centro espírita, o espiritismo avança. Quando Clint Eastwood lança o filme Além da Vida, Além da Eternidade, né, alguma coisa assim o nome, que ele lançou há pouco tempo, traz um impacto considerável, porque Nosso Lar fez um sucesso tremendo no Brasil, mas no Brasil. Se vai fazer no exterior ou não, a gente não sabe. A probabilidade é até remota de ter o mesmo sucesso. Mas quando Clint Eastwood, quando Hollywood lança uma obra desta, falando de quase morte, falando de um garoto que vê espíritos, falando da imortalidade da alma, isto passa em quase todo o planeta. É debatido e escrito artigos da imprensa grande,
independente da questão espiritista. Vocês entenderam o pensamento que nós estamos colocando? Então o Espiritismo está cumprindo com o seu objetivo de implantar na Terra o mundo de regeneração, porque as pessoas começam a falar e questionar a sua própria natureza. Eu assisti um programa com o cineasta, um diretor de filmes, Tom Shedyac. Tom Shedyac, ele é o diretor do filme O Todo-Poderoso, Os Miseráveis, O Professor Aloprado. E Tom Shedyac morava numa casa de 600 metros quadrados e foi ganhando muito dinheiro com seus filmes. Foi ganhando dinheiro e foi comprando várias propriedades. Comprou uma mansão que tinha 17 quartos e tinha 8 banheiros. Eu não sei por que tanto banheiro. Isso é depoimento dele na entrevista que eu assisti. E ele disse que à medida que ia comprando propriedades, comprou um jatinho, comprou um chalé nos Alpes suíços, comprou uma casa maravilhosa na Riviera Francesa. Quanto mais ele ia comprando coisas, ele começou a entrar em crise. Ele começou a questionar a sua própria vida, e ele foi sentindo um peso enorme nos ombros e começou a entender que ele havia se tornado um acumulador de coisas. E era infeliz. Estava multimilionário, mas profundamente infeliz. Começou a se perguntar, será que a vida é só isso? Conseguir ter tanto dinheiro, comprar tanta coisa e sentir que não está fazendo absolutamente nada. Então ele sentiu uma revolução espiritual. E as frases que ele utilizava, ele disse, eu não tenho vinculação com nenhuma religião. Eu pensei até que ele havia se tornado seguidor de alguma religião ou de alguma seita. Ele disse, não. Eu apenas comecei a refletir sobre tanta coisa que eu tinha. Para que tanto quarto? Para que tanto banheiro? E ele começou a indagar, a vida deve ter um sentido espiritual. O termo que ele utilizou foi exatamente esse. Deve ter um sentido espiritual. Nós estamos aqui para aprender alguma coisa. E o pensamento de Tom Shedyac, que era um pensamento eminentemente espírita, porque o espiritismo está chegando exatamente naquela fase de se tornar crença comum. Repito, não é que as pessoas vão se tornar frequentadores de centro espírita, mas o pensamento e a visão espírita tornar-se-á realidade entre as pessoas. Começa a se falar com naturalidade na possibilidade de outra vida. Certa feita eu estava no hotel lá em Natal, tomando café da manhã, e eu escutei duas pessoas conversando, eu estava de costas, e eu vi quando um disse, olha, eu acho que na próxima vida eu não quero trabalhar em hotel, nada disso não. Eu disse, deve ser algum espírita que está participando do evento. Quando eu olhei para trás, eram os 2 funcionários do restaurante do hotel. Eu pensei que estava falando, mas eles falando sério. Eu disse, rapaz, não, acho que não quero não. Só próxima existência, eu quero longe desse negócio aqui. Eu aproveitei para refletir como as pessoas comentam assim claramente sobre as coisas da alma. Até brincando, disse, meu Deus do céu, olha, na próxima não vê minha filha não, viu? Deus me livre. E não são espíritas. As pessoas dizem com naturalidade porque está ficando no inconsciente coletivo a realidade dos princípios espíritas. E isto em função tanto da abertura que os meios de comunicação de massa deram para o conhecimento espiritista, como sobretudo pelo reencarne de almas mais maduras, almas que trazem a certeza da sua natureza transcendental. Esses espíritos, desde o ano 2000, reencarnam predominantemente no planeta, espíritos voltados ou com propensão para o bem. E almas que trazem uma sensibilidade à imortalidade, à grandeza da existência após a morte muito grande. Tem a mente já conectada com essa realidade, porque eles já trazem um sentimento de que nós não somos o corpo, nós estamos no corpo. Tem criança aí que é muito espírito para pouco corpo. Eles querem fazer tudo de uma vez só. Sentem tudo com grande intensidade, ao contrário da geração antiga, que você encontra algumas figuras por aí que parece estar morto já. Aquela coisa amarela,
Tô bem. Tá, como é que tá você? Tô indo como Deus quer. Então tá maravilhoso. Nada, eu tô sentindo um achaque, dói tudo. Olhe, essa geração antiga é conhecida porque todo dia dói alguma coisa nela. Um dia está com enxaqueca, no outro dói o fígado, no outro dói a coluna, no outro dói o baço, no outro dói não sei o quê, no outro dói a perna, o osso está doendo, o joelho incha, quando não tem nada a unha crava. Essa é a geração antiga. A nova vem com muita energia, vem produzir o melhor. É aquele que vem realizar a transformação, que vem implantar a transformação. São os espíritos que trazem um sentimento que precisam fazer alguma coisa, para mostrar que os valores antigos falharam, e é preciso dar uma chance à transcendência, dar uma oportunidade ao amor, investir na afetividade, no sentimento, não ter medo de acreditar no sentimento. Vamos ter uma civilização amorosa. As pessoas da nova geração, elas são eminentemente amorosas. Elas são espontaneamente afetuosas, acolhedoras. E nós precisamos nos tornar pessoas mais acolhedoras também. Pessoas que quando a gente se aproxime, sinta que nós estamos entrando não apenas no seu campo de energia, mas estamos entrando em seu coração. Ser albergado, ser abraçado como gostaríamos de ser também. Esta amorosidade, esta compassividade é própria de uma realidade que se instala no planeta desde o começo do século XXI, a partir das grandes reencarnações que ocorreram da década de 80 até os dias de agora. As grandes almas estão voltando, até mesmo antigos profetas estão mergulhando na carne, estão voltando ao planeta. Artistas de renovada sensibilidade virão derramar seu amor para a humanidade. Beethoven, Franz Liszt, que já está na Terra, Chopin, tantas outras grandes almas no campo da filosofia, os grandes pensadores que fizeram história, estão na carne, outros estão por vir, e antigos espiritistas se preparam para novos embates no planeta, para implantar definitivamente a era do espírito imortal. Retorna Caribachutel, voltará Euríperes Barçanufo, Meimei se organiza para de novo mergulhar na carne, e outras tantas almas que trarão seu contributo para o mundo melhor. A nós cabe preparar o terreno, arejar o ambiente em volta, para que estas almas consigam cumprir o seu mistério, a sua tarefa renovadora, transformadora do mundo. Nós precisamos romper o cárcere da nossa timidez, nós precisamos abrir a jaula do nosso complexo de inferioridade, e entender que quando nós tomamos consciência de que somos espíritos, o elemento inteligente do universo, que somos filhos de Deus, filhos da luz, essencialmente somos luzes, a partir daí não permitiremos que o complexo de inferioridade, a timidez nos impeça de enlarguecer a mente e de contribuir para ensementar outras vidas com a divina esperança e com a nova forma de ver a existência. Mas para contribuir com isso, nós precisamos enxergar a existência nova. Isso é fundamental. Sem traumas, espíritas. Não podemos nos comportar diante do conhecimento espírita como aqueles seres traumatizados de Deus, porque Deus tem sido a causa do estresse de mais de 65% das crianças. Segundo estudos realizados pela Unicamp, 65% das crianças com estresse é medo de Deus. Nós ainda estamos no Deus dos exércitos. Quando Jesus veio apresentar o Deus de amor, ainda estamos com medo de Deus, porque Deus tornou-se um vigilante vingativo do universo, quando na verdade Ele viera para nos apresentar e dizer que Deus deveria ser chamado por nós de Abba, meu querido paizinho. Quem de nós aqui consegue orar chamando Deus de meu querido paizinho? Ainda estamos orando assim, baixa a cabeça, olha de vez em quando para o céu, como queria, não bata em mim. Enquanto não sentirmos Deus como Abba, meu querido paizinho, não entenderemos a felicidade que está destinada a cada um de nós.
E que esta felicidade será alcançada a partir da chave que está nas nossas próprias mãos. A pior coisa nesse campo seria depender dos outros para ser feliz. Mas a nova era vem mostrar que para ser feliz só dependemos de nós. Quando a gente parar de transferir para os outros a responsabilidade sobre a nossa vida, veremos que nós poderemos dar uma guinada fantástica na nossa existência. Não é o outro que vai chegar que vai tornar a gente feliz. Não é uma circunstância específica que me tornará um homem feliz e saudável. São as minhas escolhas. É aquilo que eu opto pela minha vida. É como eu penso, passo a olhar a vida, como eu sinto Deus, a minha relação com esta força criadora. E como eu consigo mobilizar o que eu sou. Isto chama-se fé. Fé é quando você mobiliza a energia que você é em direção a algo positivo. Diante disso, dessa força, a chave para a nossa felicidade da era do espírito imortal está conosco. Passamos a ser espíritos mais maduros, seguros de si. Iremos caminhar de cabeça erguida, confiantes, sem medo de nada, sem medo de punição, mas com consciência de que conforme agimos, teremos a resposta da vida de acordo com a natureza das nossas atitudes. Sem medo mais de umbral. Pelo amor de Deus. Se tudo se transforma no universo, o umbral também está se transformando. Vai se iluminar, está aos poucos, a quantidade de instituições nobres instaladas no umbral, desde quando o Nosso Lar surgiu, o livro, até os dias de agora, é fenomenal, gente. É fenomenal. Cada vez mais o umbral fica claro. Porque até as próprias entidades que alimentam a região umbralina, encarnadas ou desencarnadas, já estão sendo retiradas daqui. Não ficarão na nossa atmosfera planetária. Então tudo vai ficar bom. Quando um amigo meu que tinha trauma de umbral, toda vez que ele me encontrava só falava no umbral, não aguentava mais. Quando ele me via chegar na casa da frente, eu posso falar com vocês, já sei, é umbral. E era. Desde que se tornou espírita, o trauma dele era muito forte. Mas depois eu descobri que quando ele era católico, o trauma era o inferno. Então ele só fez mudar de endereço. E um dia ele me pegou assim, não tão equilibrado, não tão sadio. Jesus tinha ido resolver umas coisas e Moisés havia encostado em mim. Aí ele disse que precisava falar comigo. Como eu já sabia que era umbral, me preparei. Fui para uma sala com ele e disse, Fred, rapaz, ontem eu tive um pesadelo, eu acho que eu estava no umbral. Eu disse, eu não acho estranho, você só pensa lá. A gente vai, quando dorme, para o ambiente que a gente cultiva. Ele disse, não, rapaz, mas tu não tem medo de ir lá, não? Eu disse, eu não tenho não, meu amigo. Olha, se eu for para lá, já vou avisando, não quero ficar parado. Vamos tentar cavar uma brechinha, botar uma canaleta, fazer uma drenagem. A gente tem que pensar em trabalhar. E tem mais. Você quer saber uma coisa? Até umbral é um lugar que tem coisas positivas. Ele arregalou os olhos, ficou pálido e disse, o que é que tem de positivo naquele lugar triste? Disse, tem muita coisa, só vou citar um exemplo para você. No umbral, a gente encontra tanta gente conhecida. Olha, é médium espírita, padre, presidente de centro espírita de federação, pastor, é uma festa. Fulano, tu estás aqui também. Ninguém fala de ninguém. Está tudo ali, no alegria. Já o céu, você tem que fazer novas amizades. Vai dar mais trabalho. Ele disse, mas você não tem jeito. Pois é, meu amigo. Temos que pensar positivo. Então, para concluir a nossa exposição, porque a plaquinha já levantou ali, a era do espírito imortal. Nós estamos vivendo a grandeza desta antessala que estabelece o momento de olhar para a felicidade, entendendo que a nossa felicidade está na felicidade que nós despertarmos nos outros. A alegria de servir e de amar. A grandeza de sentir que os nossos entes queridos não foram perdidos. Voltaremos a ver nossa mãe, nosso pai, o irmão querido, o filho que se foi e deixou o quarto vazio. Vamos reencontrar os afetos, vamos estar com eles, porque não morremos jamais. E dentro desta alegria, dessa vibração, a gente vai alimentar o contentamento e o encanto pela vida. Redescobrindo o valor da existência, vamos acordar e vamos dizer para a humanidade, de alma vibrátil, hoje eu acordei, feliz a cantar, uma alegre canção sem tergiversar. Não vale ser triste,
Não pares na dor, sorri, amigo, na paz do Senhor. Olha os campos, os pássaros, as flores, a noite e os céus com os seus esplendores. A vida é bela, sublime é o amor, cantemos alegres louvando ao Senhor. Pois se um dia quiseres andar nos espaços, feliz entre os astros, envolto em luz, põe em ti mais amor e vive a lição do Mestre Jesus. Pois caminhei, sem saber aonde ir, nestes caminhos, tantas vezes me perdi, e o amor do Pai a brilhar se fez em luz, iluminando nos caminhos as pegadas de Jesus. Agora eu sei para onde eu devo ir. É só seguir, e feliz eu seguirei. Ele é o caminho para a verdade, para a vida, a estrada florida, para Deus caminharei. Muita paz e bom dia a todos.